Toda rejeição se transforma em evolução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Thaís. Nesse canal a gente compartilha a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração, experiências, vivências e prática, tá? Porque todas as vezes que nós passamos por situações desafiadoras e que nós vivemos e percorremos, nós temos autoridade do céu para falar, porque a gente viveu na pele. Então abre teu coração, tá? Porque o Senhor vai falar muito forte com você através de algo que muitos de nós estamos vivendo. Eu sinto arriscar, se não todos, né? Nem muito. Todas as pessoas em algum momento já passaram por isso, estão passando ou ainda vão passar, tá? Mas antes de eu compartilhar aquilo que o Senhor tem para falar com você, eu te convido a você pegar a sua Bíblia, tá certo? Porque eu quero que você acompanhe comigo a leitura, é importante você fazer esse acompanhamento e depois eu quero contextualizar, trazer na vida prática aquilo que nós passamos e como que a gente faz para vencer aquilo que nós estamos enfrentando e passando. E para você que não tem uma Bíblia, eu declaro e eu profetizo que o Senhor vai te abençoar com uma Bíblia, tá? Você tem que ter, palavra de Deus na sua casa, Bíblia. A Bíblia, ela não substitui o aplicativo no celular, apesar de também ser Bíblia, né? E isso é muito interessante. Mas é muito maior você ter uma Bíblia na sua casa. Por quê? Vou te explicar. Porque você consegue grifar, você consegue marcar com marca-texto, você consegue escrever aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E no aplicativo você não consegue fazer essas marcações, você não consegue se debruçar, folhear. E é sobre isso, tá bom? Então, pega a tua Bíblia, pra você que tem uma Bíblia, pra você que não tem, fica aqui comigo também, porque esse vídeo é pra você, tá? Esse vídeo é pra todas as pessoas que entendem que precisa de Jesus, né? Que sem ele a gente não consegue avançar, sem ele a gente não consegue se transformar, sem ele a gente não consegue se salvar, né? É só pela graça, pelo favor e pela misericórdia e pelo sangue dele que nós podemos ser salvos, libertos, transformados e ter uma vida aí com relevância, uma vida em plenitude em todas as áreas. Desde que eu e você estejamos em obediências, cumprindo um princípio, mas isso é papo para outro vídeo. Então pega aí a tua Bíblia no livro de Isaías 53, no versículo 3, que diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Até aqui. Quem foi desprezado e rejeitado aqui? Jesus. Jesus que veio para os seus, para salvar. E ele passou pela rejeição, ele passou pela acusação, ele passou por dores a quais eu e você já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. Quantas vezes você foi rejeitado em determinados lugares e que aquilo causou uma ferida no teu coração? Quantas vezes eu, Thaís, fui rejeitada sem nem saber o porquê que a pessoa não gostava de mim? Eu falava, gente, eu não vi nada. Só da pessoa olhar pra minha cara já não gostava de mim. Eu vou contar pra você uma das situações a qual aconteceu comigo há uns anos atrás, que era na época até de escola, né, ensino médio ali, que isso me marcou. Foi uma das situações, tem muitas outras, mas eu quero trazer essa específica, que o Espírito Santo me trouxe muito claro hoje à tarde. E na época eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho, né? Mas eu lembro que a gente estava na escola ali, né? Era na hora do intervalo e tinha uma menina que ela tava numa determinada sala e eu tava com um grupinho assim, né, de amigas. Grupinho não, acho que era 2, 3 pessoas que eu tinha amizade, que eu não era uma pessoa de ter muitas amizades, justamente porque eu sempre fui muito rejeitada nos lugares e eu não entendi o porquê. E aí eu lembro que uma das minhas amigas foi cumprimentar essa moça, né? Foi, né, dar um beijo assim no rosto, como a gente tem de costume nós mulheres se cumprimentar no rosto. E quando foi a minha vez de cumprimentar essa pessoa,
que eu não tinha amizade, mas eu fiz por educação, porque todo mundo foi cumprimentar, e na minha cabeça eu também tinha que ir lá e cumprimentar, né? Por mais que eu não tinha convivência com a pessoa. E quando eu fui fazer assim pra dar um beijo nela, ela fez assim. Na hora, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu me senti constrangida, eu me senti humilhada. E nisso ficou um silêncio na sala, ficou aquele climão, como muitas das pessoas falam, né? Nos termos de hoje, na linguagem popular. Ficou aquele clima tenso, porque ela simplesmente afastou o rosto e todo mundo, assim como eu, ficou sem entender nada, porque eu nunca tinha trocado nenhuma palavra com essa pessoa, eu nunca tinha tido nenhum tipo de atrito com essa pessoa, mas simplesmente ela teve esse tipo de postura. E hoje eu entendo, né, com a visão espiritual aberta que eu tenho com a caminhada de Jesus, que aquilo ali era espiritual. Porque todas as vezes que uma pessoa ela não gosta de ti, sem você ter feito nada para ela, todas as vezes que você é rejeitado no lugar, abandonado, criticado, acusado, isso significa que é porque você tem um brilho do Senhor. Significa que existe uma presença maior na sua vida. E muitas vezes você não entende, você se sente mal. Eu quero te dizer que é motivo de muita alegria eu e você sermos rejeitados, caluniados, perseguidos, porque tá na palavra do Senhor. Em Tiago fala pra gente ter motivo de alegria quando isso acontecer, porque nós estamos passando por aquilo que Jesus passou. E aí vem uma reflexão, se Jesus, né, foi o Senhor Todo-Poderoso que veio na terra para cumprir a sua missão, que veio na terra para salvar os seus, mas os seus rejeitaram ele, imagina eu e você. Quem é eu e você na fila do pão, gente? Ninguém. Deus, ele entende a dor que nós carregamos, né? Da rejeição, muitas vezes, que nós sofremos, porque ele veio como homem para a terra e ele passou por essas adversidades. Mas em nenhum momento isso fez com que ele fosse paralisar, porque ele tinha uma visão muito clara daquilo que ele veio fazer, independentemente das circunstâncias. Então, o que o Senhor está falando para mim e para você é, independente das rejeições, das calúnias, das perseguições, das acusações, dos julgamentos, continue firme, continue perseverante, continue indo pro fronte, porque eu sou contigo. Em várias passagens da Bíblia, em várias palavras na Bíblia fala, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. O Senhor tá falando para mim e para você hoje. Pare de focar nas pessoas que te rejeitam e comece a focar naquilo que eu tenho para você, naquilo que eu sou na sua vida. Porque para pensar. Se eu e você temos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, por que é que nós ficamos querendo estar em lugares a quais pessoas nos rejeitam? Por que é que você tenta ficar querendo ter migalhas de pessoas que você sabe que não quer você por perto? Por que você fica mendigando amor? Se você tem um pai que te ama, se você tem um pai que zela por ti, se você tem um pai que tem coisas lindas para você e você muitas vezes está insistindo em lugares, em pessoas a quais elas não te querem. Aprenda a respeitar isso, porque, olha, eu vou te dizer por experiência própria, que todas as rejeições, ela te promove para um novo patamar, ela te promove para um novo lugar se você der um significado bom. Se você permanecer calado e não querer falar mal da pessoa, criticar, querer brigar, porque isso não provém de Deus. Se você abençoar a pessoa com a sua boca, né? E isso requer um nível de maturidade, mentalidade e muita presença de Deus, porque eu sei que a nossa vontade é revidar, a nossa vontade é questionar, a nossa vontade é criar narrativas, historinhas para tentar ali de alguma forma se sobressair e não se sentir tão mal, porque isso mexe muito com o nosso ego, todas as vezes que eu e você somos rejeitados. O orgulho, ele vem aqui, ó, no talo. Você quer se crescer, você quer, entendeu? E quando você tem a presença de Deus, você entende que se torna uma bênção aquela rejeição que você está tendo. Muitas rejeições é livramento do Senhor também. Rejeições são para nos mostrar que aquilo que nós carregamos é tão precioso, que é a presença do Senhor, que nós não cabemos em qualquer lugar.
que nós não temos que ter aliança com qualquer pessoa, porque tudo aquilo que não provém do Senhor, e quando nós nos comportamos de uma forma diferente, quando nós nos posicionamos de uma forma diferente, vai atrair sim julgamentos, mal olhares, vão querer dizer que você está querendo ser santa demais ou santo demais, tá querendo mostrar que é alguma coisa sem ser. Já ouviu falar nisso? E sim, é claro que você é alguma coisa, você é filho de Deus, se assim você já confessou com a sua boca, né, que você tem o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida. E o que eu quero te dizer é, sacode a poeira. Jesus, ele não ficou remoendo pelas rejeições que ele teve. Não que ele não sofreu, não que ele não sentiu, porque ele veio como homem, então ele sabe o sentimento que é ser rejeitado, que é ser traído, que é ser caluniado. Mas em nenhum momento isso fez com que ele fosse paralisado mediante aos problemas, mas fez com que ele pudesse avançar, que ele pudesse olhar e enxergar o propósito que ele veio cumprir na terra. O que ele tá falando para mim e para você é: para onde os seus olhos estão olhando? Para onde os seus olhos estão dirigindo? Se você continuar sofrendo, lambendo a ferida naquilo que você foi rejeitado, naquilo que não aconteceu, você não vai conseguir avançar. Mas a partir do momento que você vê a preciosidade, a divindade que está sendo essa rejeição, essas portas que foram fechadas para te levar para um próximo nível, filho, ninguém te para, só Jesus que pode nos parar. E não é isso que ele quer. Pelo contrário, ele quer que eu e você continuemos nessa terra, caminhando, declarando o nome dele, não apenas falando, mas vivendo, não apenas falando, mas nos comportando, não apenas falando, mas sendo pessoas que é referência, pessoas que é inspiração na vida de outras pessoas. Pegou a visão? Eita glória, que até rimou esse final. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal. O like não é pra mim. O like é pra que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E se fez sentido, deixa aqui seu comentário. Olha, fez sentido, amém. E declara, assim, que você não vai mais se paralisar pelos lugares, pelas pessoas que você foi rejeitado. Mas você vai se ver como Jesus, porque é isso que Deus quer. Uma pessoa determinada, uma pessoa confiante e que sacode a poeira e vai para outro lugar. Porque sempre tem um grupo de pessoas que vai nos aceitar, que vai nos honrar, que vai pegar na nossa mão para cumprir aquilo que nós viemos fazer nessa terra. E para aquelas pessoas que estão nos rejeitando, só basta eu e você orar pela vida dessas pessoas, abençoar a vida dessas pessoas e seguir a nossa vida adiante, tá bom? Se fez sentido também esse vídeo, compartilha com aquela pessoa. Seja uma semeadora, tá bom? Seja um semeador. A pessoa que tá inscrito nesse canal são pessoas transbordantes, que entende que aquele conteúdo que fez sentido para sua vida, pode ter certeza que faz para a vida da outra pessoa, tá? Não seja aquela pessoa que retém conhecimento. Porque quanto mais você retém, Deus não consegue transbordar. Mas quanto mais você transborda, mais Deus transborda na sua vida, porque Ele entende que você é um canal na vida de outras pessoas também. Então, quando você deixa seu like, você está dizendo assim: eu recomendo esse vídeo para que outras pessoas elas possam ver e entender aquilo que o Senhor está falando, tá bom? Era isso que eu queria falar. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.